Amém, amém, graças a Deus. Amados, vamos meditar na palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14. Eu vou usar esse mesmo versículo para a pregação de hoje de manhã e para a pregação de hoje à noite, tá? Então já deixa marcadinho aí na sua Bíblia, tá? 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Não será a mesma mensagem, obviamente, mas é o mesmo versículo. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente fazer essa leitura? Daí a gente já ora, senta e a gente compartilha a palavra, por favor. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. É um versículo extremamente poderoso, vamos colocar assim, dentro daquilo que ele pode nos ensinar. Diz assim: graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, a Deus, pela porção da Tua palavra lida, e a nossa oração diante dela, como de toda a palavra, para que o Senhor, ó Deus, nos ensine, nos instrua, ó Deus, nos exorte e nos faça compreender as maravilhosas realidades espirituais contidas aqui, para que uma vez, ó Deus, que a gente compreenda e entenda, a gente possa, ó Deus, aplicar na nossa vida. Que o Senhor assim permita que seja feito. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Amados, nós vamos meditar sobre as marcas de uma igreja conduzida por Deus. Porque percebam que o começo do versículo é uma ação de graças, ou seja, graças a Deus, porém, que em Cristo Jesus sempre nos conduz. Então a primeira parte da nossa mensagem é essa: uma igreja conduzida por Deus. Que marcas, que evidências, que sinais, o que eu posso ver numa igreja que é conduzida por Deus? O que eu posso perceber, como é que eu posso entender e compreender se aquela ali de fato é uma igreja conduzida pelo nosso Deus em Cristo Jesus? A primeira marca que eu vejo de uma igreja conduzida por Deus é que ela é uma igreja que vive em ações de graças. Amém? É isso que Paulo começa dizendo, ele diz, graças a Deus, ou seja, expressa a sua ação de graças. E aqui, só para a gente mergulhar um pouquinho no contexto, entender como essa ação de graças, ela é de fato espiritual, Paulo, ele estava sob forte questionamento. Vocês lembram-se bem das cartas que Paulo escreve aos Coríntios, e ele escreve para corrigir, para instruir, mas também para repreender os muitos pecados daquela igreja. Ele toma conhecimento das coisas que estão acontecendo lá, e ele escreve àquela igreja de forma dura, de forma ríspida, para, vamos dizer assim, trazê-los de volta para a vontade de Deus, para fazê-los compreender o quão longe eles estavam ficando das práticas de verdadeiros cristãos, dentre eles das coisas que aconteciam lá, dissensões, divisões entre irmãos que não respeitavam o momento da ceia do Senhor e se fartavam e se embriagavam quando outros ficavam famintos, ou seja, não tinham uma comunhão plena, onde todos dividiam tudo e tinham tudo em comum, que é o que a gente vê lá no começo da igreja, no livro de Atos. Não, lá cada um se virava, cada um comia a sua parte e os outros não estavam nem aí. Idolatrias, comidas oferecidas a ídolos, eles também estavam comendo, fazendo com que os outros pudessem cair na fé. Pecados de ordem sexual, no sentido de pessoas não respeitarem nem sequer o grau de parentesco entre as famílias, isso estava acontecendo lá. Irmãos levando uns aos outros para o tribunal. Mas o senhor está falando de quê? Eu estou falando de uma igreja. Tudo isso acontecendo dentro de uma igreja. O irmão processando o outro, o irmão comendo até se empanturrar e o outro com fome. Um irmão tendo um caso extraconjugal com a sua madrasta. Então, assim, coisas horrendas. Que é isso? É uma igreja, a igreja de Corinto. E Paulo escreve duramente para eles, para tentá-los trazê-los de volta ao evangelho. E eles, então, ainda sob a ardes do pecado, ficam questionando o apóstolo Paulo, dizendo, mas Paulo, né? Quem é você para nos escrever assim? Ou
iludidos por outros mestres que chegavam lá dizendo, não, Paulo não é um mestre, não é um apóstolo de Deus. Paulo, como é que ele é de Deus se ele sofre em todo lugar que ele vai? Toda cidade que ele passa, ele é apedrejado. Toda cidade que ele passa, ele é excomungado de lá. Toda cidade que ele passa, as coisas... se ele é realmente de Deus, por que ele sofre tanto? E às vezes isso até é um questionamento para as nossas vidas, né? Porque a gente ouve muitas pregações por aí hoje em dia que dizem que o cristão não tem que sofrer. Que se o cristão está sofrendo é porque ele não é abençoado por Deus. E não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então Paulo estava assim, questionado, Paulo estava com o seu apostolado em xeque, diante da visão da igreja dos Coríntios, e ele está descrevendo isso. Só vocês observarem, por exemplo, os 2 versículos acima do versículo que a gente leu. O versículo 14 foi o que a gente leu. Vamos ler o 12 e o 13. O 12 e o 13 diz assim, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta me abriu ao Senhor. Versículo 13, não tive eu, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu cooperador, meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Vejam como estava o coração de Paulo. Paulo chegou na região de Troade, ele diz que uma porta se abriu, ele não é claro para dizer que exatamente essa porta, não sei se alguém de uma sinagoga o recebeu, eu não sei se alguém recebeu na sua casa, ele diz, Paulo, pode fazer culto aqui à vontade. Ele diz que na cidade de Troade, a porta do Senhor se abriu para ele pregar o evangelho, ou seja, tudo que ele buscava aconteceu, só que ele, por dentro, não estava tranquilo. Em algumas versões dessa tradução aqui, não estava tranquilo, assim, não estava com paz de espírito. E por que ele não estava com paz de espírito? Por conta das coisas que estavam acontecendo em Corinto. E principalmente porque ele não tinha encontrado ainda Tito para saber a resposta, para saber o que a carta tinha feito, qual o efeito dessa carta entre os irmãos de lá. E então eles, olha, eu não conseguia pregar o evangelho, eu não conseguia estar ali, eu não conseguia, naquela porta aberta, aproveitar a oportunidade, porque eu ainda não tinha recebido notícia acerca de vocês. Aí ele ele para e pausa, né? Pausa essa descrição da sua intranquilidade e começa o versículo 14, que foi o que a gente leu. Mas graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz. Ou seja, ele diz, olha, mas graças a Deus. Por quê? Porque a nossa vida é conduzida pelo Senhor. E a gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender que uma vida conduzida por Deus é uma vida que vai exercer a gratidão em todos os momentos. Porque a gratidão é a manifestação prática daquilo que acontece internamente no nosso coração. É aquilo que não pode ficar escondido e que não tem como os outros não verem alguém que é grato. É o reconhecimento daquilo que Deus já fez e de como Deus está no controle. E de mesmo quando as situações, circunstâncias ao redor não parecem dizer que Deus está no controle, ela se repousa nisso. Deus está no controle, Deus é soberano, o coração cheio de gratidão está seguro e está protegido contra toda murmuração, contra toda preocupação e sabe que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém? Uma igreja conduzida por Deus, em segundo lugar, é uma igreja que permanece fiel em meio às lutas. Como eu disse, o apóstolo Paulo estava sendo questionado porque o seu ministério era um ministério que envolvia sofrimento. O seu ministério era um ministério que exigia do seu próprio corpo alguns sacrifícios, mas a teologia que exime, ou seja, que protege o cristão de sofrer neste presente século, não é bíblica, não é divina. A teologia que diz que você não vai sofrer, a teologia que diz que você não pode sofrer é diabólica. Não é de Deus, porque na própria Bíblia nós vemos o Senhor falando sobre as muitas aflições que teríamos. Nós vemos os discípulos sofrendo, nós vemos pessoas que serviram a Deus passando por dificuldades. Quem participa de um PGM tem estudado a fundo Hebreus 11, sabe que muitos daqueles que estão ali, chamados heróis da fé, da galeria da fé, sofreram. O nosso último estudo dessa semana mesmo falou sobre Mesaque, Sadraque, Abednego, que foram para a fornalha por conta da sua fé.
por conta de orarem, por conta de se recusarem a adorar a estátua, a deixarem de estar fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, a gente precisa compreender que a fidelidade em meio aos sofrimentos é a marca dos cristãos que vislumbram a Nova Jerusalém. E como eu digo Nova Jerusalém, estou me referindo ao céu. Porque se a sua satisfação no Senhor, se a sua alegria está somente para o aqui e agora, você vai rejeitar todo sofrimento. Você vai viver em busca do prazer, você vai viver em busca da alegria, você vai viver em busca da satisfação. Porém, se a sua alegria, se o seu prazer e a sua satisfação estão no céu, que o Senhor tem reservado para nós, todo sofrimento aqui, por maior que pareça, ainda será pequeno, diante daquilo que o Senhor tem para nos dar. Então a gente precisa compreender isso, porque o Senhor trata cada um conforme a sua vontade. Deus é o mesmo Deus no dia bom e no dia mau, porque Ele não nos abandona. O salmista no Salmo 23 nos lembra que Ele é o supremo pastor, que nos leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Amém, glória a Deus. Mas Ele também é aquele que nos consola com o seu cajado e que nos protege em meio ao vale da sombra da morte. Ou seja, está conosco em todo o tempo, não nos abandona, e por isso precisamos ser fiéis a eles. Uma terceira marca da igreja conduzida por Deus é que ela vive a prática da comunhão. E a comunhão é bem descrita no livro de Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente precisa entender, irmãos, que ser igreja é viver isso na prática. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que a doutrina do próprio Jesus, que ele transmite em primeira pessoa para os apóstolos, que os apóstolos então compartilham com a igreja aquilo que viria a ser formulado posteriormente em termos de livro em meio à palavra de Deus. Compartilhar isso é ter essa ideia, é ter esse prazer de estudar a palavra do Senhor, de olhar para a palavra de Deus, não apenas como um livro de conselhos ou como aquele biscoitinho da sorte, que eu abro de manhã e desenrolo, vejo uma palavra, uma frase bonita de pronto, aquilo ali não. Mas são princípios, são ensinamentos, é a palavra do Senhor para ser aplicada na nossa vida, pela qual eu devo viver, pela qual eu devo me mover, pela qual eu devo tomar decisões, pela qual eu devo ser orientado, pela qual eu devo estar guiando a minha vida. Porque conforme ou semelhança a uma bússola, ela aponta para um lugar, e esse lugar é o céu do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falamos sobre comunhão, a gente precisa viver essa face verdadeira, conduzida por Deus, de comunhão, de entender, como eu disse na última quarta-feira, que independentemente da maneira como nós caminhamos, porque cada um caminha de um jeito, cada um caminha numa velocidade, cada um caminha da maneira como aprendeu a caminhar, nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Nós estamos caminhando para o mesmo alvo. Nós estamos caminhando para a mesma pessoa. Então não é para se empurrar pelo caminho, não é para dar rasteira um no outro pelo caminho, é para caminharmos juntos, é para caminharmos lado a lado, é para caminharmos sempre olhando para frente, sem idolatria, sem egolatria, que é amar a si mesmo, sem individualismo, sem dificuldade nenhuma, porque nenhum de nós sozinho será melhor do que todos nós juntos. Nenhum de nós sozinho será melhor do que todos nós juntos. Viva aí sozinho. Eu vou viver minha vida espiritual sozinho. Ótimo, maravilha. Você não vai conseguir. Por quê? Porque no céu não tem sala VIP. Não tem exclusividade. Não tem lugar individual. Tudo é comunhão, coletivo. Todos somos filhos de um mesmo Pai. Partir do pão, a Bíblia diz que eles compartilhavam o pão é um símbolo, né? O próprio Cristo usa isso como símbolo do seu próprio corpo, e a gente precisa entender que é aquilo que nós devemos partilhar, dividir. Ah, pastor, mas é só comida? Não, precisamos dar de nós mesmos uns aos outros. Quantos ontem não deram de si mesmos?
Seja para comprar alimentos, seja para comprar ingredientes, seja para preparar esses ingredientes, seja do seu tempo para estar aqui arrumando as coisas para que as pessoas chegassem, elas estivessem organizadas, seja depois que tudo acabou para limpar a igreja, ajudar a irmã Espírito Santo, enfim, muitas pessoas estiveram ali fazendo exatamente isso. Mas a gente precisa sempre se lembrar disso, irmãos, que nós fomos chamados por Deus para partilhar, e partilhar aquilo que o próprio Deus já nos deu. Não só em termos de bens, de provisão, mas em termos de tudo aquilo que Ele nos oferece, inclusive espiritualmente. Pessoas que foram amadas devem amar. Pessoas que foram perdoadas devem perdoar. Pessoas que foram salvas devem apontar para o Salvador. Nós não podemos só receber essas coisas de Deus e não entregar para os outros. As pessoas vivem amarradas, as pessoas vivem presas, as pessoas vivem uma vida infeliz, com perdão da palavra, porque não compartilham aquilo que já receberam de Deus. Foram amadas, foram perdoadas, foram salvas e não querem amar, não querem perdoar e não querem ajudar ninguém a encontrar Jesus para ser salvo. Aí vive um casamento triste, aí vive uma vida com a família e com o seu passado infeliz, por quê? Porque nunca perdoou como foi perdoada. Porque nunca amou como foi amada. Porque nunca viveu na prática aquilo que um dia recebeu do próprio Jesus. Evangelho é isso, irmãos. É receber e partilhar, receber e partilhar, receber e partilhar, para que o Senhor multiplique cada vez mais sobre as nossas vidas. Então não retenha aquilo que o Senhor já lhe deu. Orar, como eu disse na devocional, é um forte indicador da nossa qualidade de fé, porque as nossas orações revelam os nossos anseios, as nossas preocupações, o nosso propósito. Elas indicam, inclusive, a maneira como nós temos nos relacionado com Deus e com o seu reino. As orações reverberam o que está no nosso coração. Elas fazem conhecidas as nossas intenções, e nós precisamos ter uma preocupação grandiosa em demonstrar aquilo que é também a preocupação do nosso Deus que nos liberta das amarras do pecado, que nos santifica e prepara para a vida eterna, quer que a gente ore também pela expansão do seu reino, pelo crescimento da sua palavra, para que mais pessoas possam se alegrar, para que mais pessoas possam exalar, para que mais pessoas possam perceber o quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos quer. E eu termino dizendo justamente isso, que uma igreja conduzida por Deus é uma igreja que evidencia Jesus Cristo ao mundo perdido. Que evidencia, ou seja, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam perceber Deus em nós. O fato de Deus conduzir a sua igreja por meio de Jesus deve fazer-nos compreender que o ponto central da nossa adoração é Jesus. Jesus é o centro, irmãos. Como diz a canção, é tudo sobre Jesus. Sabe, não é preferência do pastor, não é preferência do irmão ancião, da irmã fundadora, do membro 001. Não. É sobre o Senhor. Porque o culto que aqui cultuamos e prestamos a Deus, porque as coisas que fazemos é sobre como o Senhor está trabalhando em nós e através de nós. Não é para agradar a uns, não é para agradar a outros, não é para um lado direito, um lado esquerdo. E quando eu digo lado direito, lado esquerdo, os irmãos já sabem ao que eu estou me referindo. Não é para lados. É para o Senhor, é pelo Senhor, porque nós não temos essas divisões nas coisas espirituais. Nós só temos um Deus, que é Pai de todos nós, um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo, um só Espírito que age em todos nós, uma só fé, um só batismo e uma só igreja, una e santa. Então a gente precisa viver isso, evidenciar isso e mostrar isso para as pessoas. Precisamos afirmar claramente, por meio de palavras e ações, que somente em Cristo Jesus nós somos conduzidos, nós somos resgatados, que somente em Cristo Jesus nós fomos purificados, que somente em Cristo Jesus nós somos libertos, que somente em Cristo Jesus nós somos regenerados, justificados, santificados, seremos para a glória de Deus glorificados, para habitar na eternidade com o Pai no céu. É isso, e são essas as evidências que as pessoas precisam ver. Que aplicações podemos tirar daqui? Primeiro, ação de graças é como tomar banho, é necessário todo dia. Todo dia. Eu estou lidando com um pré-adolescente, basicamente, lá em casa, e uma criancinha.
E aí quando a gente diz assim, vamos tomar banho, aí vem a reclamação, por quê? Aí a outra já começa, eu vou, mas não quero lavar o cabelo. Aí fica aquele negócio, ou seja, um banho pela metade. Irmãos, é preciso todos os dias levantar e deitar com o coração agradecido. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como foi meu dia, o senhor não sabe o que eu escutei, o senhor não sabe o que eu ouvi. Irmãos, o apóstolo Paulo foi apedrejado, foi mordido por víbora, passou por vários naufrágios, recebeu pelo menos 5 vezes, 40 menos uma, chicotadas, que era o castigo que as autoridades dos judeus davam e aplicavam, ou pediam para que os romanos assim a executassem. E em todo o tempo ele diz, é preciso dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Isso não é falsidade, isso não é palavra do coração, da boca para fora, não. Isso fluía do fundo do seu coração. Em segundo lugar, em termos de aplicação, toda fidelidade será recompensada ao Senhor. Por quê? Porque fiel é o Senhor que nos recompensa. Mostra em toda a Escritura um caso de infidelidade do Senhor, onde o Senhor não foi fiel para com os seus. Não existe. Não existe, pelo contrário, nós temos inúmeras afirmações. O Senhor não é filho do homem para que minta, nem para que o seu propósito seja esquecido. O Senhor não é como aquele que faz uma promessa e depois, na hora de cumprir, se esquece dela. O Senhor não é como alguém que muitas vezes foge das promessas que fez. Não, o Senhor sempre cumprirá os seus propósitos. Aquilo que Jó vai dizer para o Senhor no final do seu livro: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Terceiro, a vida cristã só faz sentido em comunhão e em partilha. Por quê? Porque foi assim desde o princípio. O Senhor não criou um indivíduo, o Senhor criou uma instituição chamada igreja, que é composta por muitos membros e que junta formam um só corpo. Um só corpo, cujo Cristo é o líder, ou seja, aquele que lidera essa instituição. E, por último, ser conduzido por Deus é entregar a Ele o volante da vida para Ele guiar. Só isso. Dizer, Senhor, está nas Tuas mãos. Senhor, o Senhor é quem há de responder, de agir, de fazer e de fazer com que a Tua vontade seja sempre a que prevaleça sobre nós. Senhor, é possível acontecer isso? Não é possível acontecer isso? Está nas Tuas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a minha, tal qual a oração do filho ali no Getsêmani, quando orava, pedindo para que o cálice fosse passado. Entregue ao Senhor, como o salmista vai nos lembrar, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Pronto, o Senhor vai fazer tudo o que lhe apraz. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Agradecidos a Deus por essa palavra. À noite temos mais, 2 Coríntios, capítulo número 2, versículo 14. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nosso Deus, agradecemos. Com ações de graça, semelhantes a Deus aqui o apóstolo Paulo reverbera por meio da palavra escrita, nós te louvamos, porque o Senhor tem nos conduzido. E o nosso desejo é sermos cada vez mais conduzidos por Ti. Sermos, ó Deus, pessoas que são direcionadas pela Tua vontade, pelo Teu querer, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Que possamos fugir de tudo que é carnal, de tudo que é mundano, de tudo que é tentador, ó Deus, tudo que é sedutor, no sentido, ó Deus, de ser sedutor para fazer o errado, para fazer-nos cair, para nos envergonhar. Que possamos passar longe disso para que o Senhor seja glorificado e a nossa vida seja, ó Deus, uma vida estritamente conduzida por Ti para a glória de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra, ó Deus, possa continuar falando aos nossos corações, que aqueles que não estão aqui, ó Deus, possam assistir depois no YouTube, ó Deus, e assim também receberem do Senhor nas suas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos ter um tempinho de oração silenciosa, em seguida nos dividirmos nas nossas salas da Escola Bíblica Dominical. Hoje eu não